Olá, amigos e amigas, tudo bem? Como que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Estou muito feliz de poder estar aqui, compartilhar um pouco mais de mim com vocês, dos meus pensamentos. Bom, gente, nós viemos de 2 vídeos anteriores falando um pouquinho sobre mim. Hoje nós teremos uma pausa, falaremos um assunto um tanto aqui mais sério e depois nós daremos continuidade, né? Um pouco mais para vocês me conhecerem um pouco mais da minha história com meu marido, do meu esposo, né, que eu amo tanto, do meu filho, e eu vou compartilhar um pouco mais com vocês ao decorrer do ano, mas hoje em específico eu gostaria de falar um assunto muito sério e muito importante. Que me toca muito por ser uma mãe atípica. Se vocês quiserem, vocês comentem aí pra mim nos comentários, se vocês quiserem ouvir um pouco mais da história do Lourenço, do meu filho, de como tudo aconteceu, de como eu descobri as suas necessidades especiais. Comentem comigo, gente, que aí no comentário que eu vou estar falando pra vocês nos próximos vídeos, montando um vídeo bem legal. Bom, gente, vamos lá com a palavra de Deus, que é o nosso maior manual, e eu queria ler com vocês em 1 Coríntios 10, do 31 ao 33, que diz assim: Portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço nem para os judeus, nem para os gentios, nem para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando os meus próprios interesses, mas o de muitos para que sejam salvos. Gente, eu acho tão linda a palavra de Deus, porque ela se completa, né? Ao mesmo tempo que nós temos um mandamento do Senhor Jesus que fala, ame ao próximo como a ti mesmo, nós temos, né, os conselhos do apóstolo Paulo, que é lindo, que ele fala tanto sobre a prática desse amor. Então esse versículo completa o mandamento do Senhor, né? Que fala, né? Tudo que vocês forem fazer, pensem como se estivessem fazendo para o Senhor, né? Agradem ao Senhor. Não pensem em si mesmo somente, nos seus próprios interesses, mas também pensem em agradar as pessoas, aos outros, aos seus irmãos. E olha que versículo mais lindo, né? É a prática dos mandamentos do Senhor. E é muito lindo ver como a Bíblia, ela se completa. E por que eu estou citando essa passagem, gente? Porque essa passagem é praticamente o significado da palavra empatia. Não fazer somente o que é bom para você, mas para o outro, né? Enquanto a empatia, essa palavra, né? Tá com áudio lá em cima, né? Hoje, nos dias de hoje, todo mundo fala sobre empatia. Jesus já falava sobre isso, Paulo já falava sobre isso há muito tempo, só não se tinha uma palavra, ou melhor, a melhor palavra para falar sobre empatia é o amor, e o amor é Jesus. Então Jesus, ele vai nos ensinar a como amar as pessoas, a como realmente ter empatia com as pessoas. E quando nós vemos essa palavra, nós mães atípicas, a gente fica procurando executá-la e procurando também ser atingida por este amor. E quantas vezes nós não temos, né, essa empatia? E é sobre esse assunto que eu queria falar. É um assunto sério e eu queria ser essa voz, né, dessas mães, dessas mulheres que têm suas famílias, que têm filhos atípicos, que têm parentes atípicos e cuidam dessas pessoas com tanto amor, mas também não recebem de volta essa empatia. Isso é muito triste, eu queria falar um pouco sobre isso. Bom, minha gente, há muitas pessoas que têm necessidades especiais, e quando nós falamos de necessidades especiais, nós falamos de pessoas que vão precisar de muito auxílio, principalmente de médicos e terapeutas, né? Contando por baixo, nós com o Lourenço, nós temos o cuidado de praticamente 8 pessoas bem mais próximas da gente, né? Físio, fono, TO, enfermagem, neurologista, nefrologista, pediatra. Então, assim, nós temos muitos médicos que vão nos acompanhar durante a vida do Lourenço, porque ele é, né, o meu filho, vou comentar melhor com vocês nos próximos vídeos, ele tem uma síndrome rara, né? Com isso, ele tem uma malformação cerebral muito grave e, né, uma série de fatores que isso o prejudica, né? Como ele é acamado, não consegue andar, os pulmões, né, tem muitas dificuldades, né, com doenças respiratórias, tem traqueostomia, se alimenta por gastrostomia, então são várias dificuldades, né? A bexiga neurogênica, e hoje nós temos sim uma
acompanhamento, com home care. Porém, durante muito tempo nós não tínhamos, né? Éramos eu e o meu esposo. Depois da liminar, nós tivemos que entrar com a liminar, nós conseguimos esse auxílio, mas durante muito tempo fomos sozinhos. E o que eu queria falar com vocês é sobre isso, né? Quando nós corremos atrás de pessoas para nos ajudar e nós não podemos, né, por conta do financeiro. Bom, gente, o que acontece muito é o quê? Poucos profissionais realmente bons e especializados, ou clínicas com maiores recursos tecnológicos atualizados para as necessidades, né, dos nossos filhos. Nós não vemos muito, e os que tem são caríssimos, são muito caros. A gente tem hoje em dia recursos como vaquinha pela internet, ajuda familiar, que mais, rifa, coisas, né, que podem nos oferecer dinheiro para que nós possamos cuidar dessas necessidades dos nossos filhos. Porém, gente, eu fico pensando se os médicos, os próprios terapeutas, as próprias clínicas, né, pensassem em nós com tanta empatia, com tanto amor, esse amor que está na palavra de Deus, se realmente nós teríamos preços tão absurdos para pagarmos, para oferecer a eles uma boa qualidade de vida. Nós simplesmente não escolhemos essa situação para viver, e as ferramentas que a gente pode usar para ajudar eles, a gente não consegue por conta de altos custos das clínicas e de profissionais. Eu sei que muitos profissionais da área de saúde, eles estudam, eles precisam, têm as suas necessidades, precisam dos seus salários, mas o que nós vemos são valores cobrados de uma forma muito abusiva, e eu fico pensando, né, nas formas de pagamento. Eu já fui, infelizmente, eu tenho convênio, e muitas famílias têm, mas esses profissionais são fora do convênio, né, a gente tem que pagar a parte, e eu já tive várias experiências de ir a esses médicos, neurologistas, enfim, há tantos profissionais da área da saúde que cobram um valor, além de alto, à vista, tem que ser à vista, ou em Pix, em dinheiro, né, tem que ser ali na hora, não pode facilitar a forma de pagamento, não pode parcelar, não pode passar no cartão de crédito, e isso é muito difícil para nós, porque quando a gente fala de criança especial, muito provável que a sua criança precise só de um profissional, ele vai precisar de vários profissionais. E vai um alerta para você, profissional, já pensou se todos os profissionais da área da saúde, bons, capacitados, cobrasse um valor absurdo? E será que essa mãe, será que essa família teria condições de pagar todos esses profissionais? Gente, eu digo por mim, é claro que não. Eu cheguei a ver uma neurologista bem conhecida que cobra 1.700 a consulta sem retorno. Gente, isso é mais que um salário mínimo, e era à vista ou Pix. E isso, assim, me magoa bastante, porque a gente não queria estar nessa situação. A gente está nessa situação tentando fazer o melhor para os nossos filhos, porque nós amamos os nossos parentes especiais, a nossa família, nossos filhos que necessitam, né, dessas consultas, e aí a gente quer fazer o melhor e nós não podemos, simplesmente não podemos financeiramente. E isso me dói, me machuca, porque são vários profissionais pensando da mesma forma, só que eles não pensam do nosso lado. Então eu queria aqui expor para vocês quantas mães que não têm esposos aos seus lados para ajudar financeiramente. Muitos esposos, né, acabam se divorciando porque não aguentam financeiramente o peso, né, de sustentar crianças especiais, filhos especiais. E mães, né, que às vezes é viúva, mãe solteira, né, ter que arcar com todo esse investimento em relação aos seus filhos na área da saúde é muito pesado. Quantas mães não conseguem sair para trabalhar como eu não consigo, porque o meu filho precisa de mim, eu ajudo bastante a cuidar dele, faço todas as coisinhas junto com a equipe que está aqui, dou banho no Lorenzo, no meu filho, até hoje sou eu que dou banho. Ele já está com 30 quilos, ele tem intercorrências frequentes, internações, então eu não consigo, e é só o meu esposo, né? Graças a Deus, né? Pela graça de Deus, a gente tem uma família que está ao nosso lado, que nos apoia, que nos ajuda, e a gente consegue lidar com isso. A gente entrou com a liminar, mas quantas famílias não têm esse auxílio? Quantas famílias não têm um marido, não tem um pai, não tem uma mãe? É só a mulher, seus filhos ali, o seu filho especial necessitando de ajuda, e ela perdida, né, com um sentimento de incapacidade por não poder fazer muita coisa pelos seus filhos, a não ser correr atrás de rifa, de vaquinha. Mas eu fico pensando, nesse Brasil que se diz cristão, por
que que eles não praticam essa palavra, sabe? Se hoje eu estivesse no lugar desses profissionais, com certeza eu olharia com outros olhos, porque eu também passei por essa experiência de ser uma mãe atípica, mas que você profissional não precise passar por uma experiência como essa, de ter um filho atípico, de ter uma pessoa que você ama ao seu lado com deficiência, para olhar com um olhar de empatia para nós, pacientes, clientes, sabe? Que você não precise passar por momentos de tristeza na sua vida para se comover e olhar com os nossos olhares de mães que sofrem essa dor e não tem ajuda, não tem auxílio. Então, nós tivemos uma advogada maravilhosa e ela falou, né, que ela teve uma filha especial e por conta disso, ela pegou o salário do meu esposo, nós conseguimos entrar com uma liminar com um preço justo, com parcelas para a gente dividir esse valor da liminar, para que nós possamos dar uma qualidade de vida melhor, com os remédios que o Lourenço precisava, né, com os recursos que ele precisava. E ela teve uma filha especial e ela jurou à filha dela, né, que ela não ia deixar ninguém desamparado por conta do dinheiro. E isso é tão lindo porque eu vi o amor de Deus, sabe? Ela amando mais as pessoas do que o próprio dinheiro, né, do que o que ela poderia ganhar com isso. E isso é o amor de Deus, é dar sem esperar nada em troca. Claro, como eu falei com vocês, eu sei que vocês, profissionais, precisam desse auxílio, dessa ajuda, é o salário de vocês, mas se vocês podem ser ponte para essas pessoas, para essas mães atípicas, para essas famílias necessitadas, seja ponte, não impeça, não pense, como Paulo falou, nos seus próprios interesses, nas suas próprias vontades, mas também pense em como você pode, com a sua profissão, com a formação que Deus te deu, ajudar outras vidas. Eu aprendi com o meu pastor que ele diz: nós somos missionários, cristãos vestidos da nossa profissão. Nós somos disfarçados da nossa profissão, mas nós somos cristãos acima de tudo. Nós devemos amar as pessoas além de tudo o que elas podem nos oferecer. Amar sem querer requerer algo em troca, sabe? É esse o amor que Deus nos ensina. Deus comparou, né, a mamon, o dinheiro, uma idolatria, pessoas que amam mais o dinheiro do que as pessoas. Esse não é o amor de Deus. A palavra também fala sobre a lei da semeadura. Mesmo que você não fique rico, que você não fique cheio de posses aqui na terra, mas saiba que a sua maior herança será na eternidade, o seu maior galardão. A vida é um sopro, ela passa e você um dia pode ser também um portador de necessidades especiais, precisar de médicos, de médicas, de clínicas, e que você seja abençoado, né, quando chegar esse momento, se chegar esse momento de você necessitar de ajuda, que você seja abençoado porque você abençoou. Um dia nós envelheceremos e não sabemos como vamos chegar à nossa velhice, mas com certeza precisaremos de pessoas. Nós não somos uma ilha, né? Nós precisamos de pessoas ao nosso lado, nós precisamos de ajuda, isso em várias áreas da nossa vida. Então que você seja bênção, que você colha bênção para colher bênção. Ninguém planta vento e colhe alegria, né? Colhe bênção, né? Quem planta vento vai colher tempestade. É assim que o ditado diz, não é verdade? Então que você seja fiel a Deus, fiel à promessa que você fez no dia da sua colação de grau, quando você jurou amar as pessoas, ajudar as pessoas com a sua profissão. Que você seja responsável e, acima de tudo, agrade ao Senhor Jesus. Tenha essa empatia, ame mais as pessoas do que o dinheiro. E esse é um recado, é uma voz de uma mãe atípica te pedindo: ajude as pessoas, ame como Cristo ama. Deus abençoe e um grande beijo.